Então parece que esta conversa sobre o Oscar se faz muito necessária. Eu não vou me ater somente às discussões, às coisas que aconteceram durante a cerimônia, mas sim eu vou falar da premiação em geral, dos filmes que ganharam, das pessoas que foram contempladas com o Oscar, e eu quero deixar muito claro que tudo que eu disser aqui é só a minha opinião, e talvez você discorde de tudo e não tem problema algum. Fique à vontade para conversar comigo aqui nos comentários, que a gente vai ter uma conversa super pacífica, eu prometo. Vamos começar então, falando das premiações. Eu sou uma pessoa muito antiga, eu gostei de escrever tudo numa pranchetinha, num papel, para eu ir acompanhando e tendo ideia do que estava acontecendo e não me perder. E eu queria deixar uma coisa muito clara aqui, que eu não vou falar de algumas categorias, e não é por desrespeito ou desmerecimento, pelo contrário, eu não acredito que eu tenha know-how suficiente para falar dessas categorias, ou então talvez eu não tenha visto nenhum dos filmes que está concorrendo. Como é que eu vou dizer se foi justo ou não um negócio que eu não conheço? Por exemplo, categoria de curtas-metragens, eu não consegui achar nenhum deles. As pesquisas que eu fiz davam que eles não tinham nem data de estreia em nenhum lugar, seja plataforma ou o que for, eu não achei. Dos outros eu tentei assistir ao máximo que eu consegui, obviamente que eu não vi tudo, tem coisa que tá no cinema ainda, várias coisas que estão no cinema, várias coisas que não chegaram, ou tá cada uma em uma plataforma, e eu não tenho condições financeiras de ficar mantendo todas as plataformas do mundo para assistir a todos os filmes. Mas eu juro que eu me esforcei ao máximo. Outra categoria que eu não vou falar, as categorias que envolvem som, porque eu não acho que eu tenho noção suficiente para ficar julgando, por exemplo, mixagem de som. Eu não tenho ideia de como essas pessoas fazem isso, então eu não quero meter o bedelho e falar, eu acho que esse daqui tá bom, porque seria um achismo muito vago. Do resto eu vou meter o bedelho sim, porque eu acho que eu quero. Simples. Começando então com o melhor curta documentário. Era uma previsão já de que The Queen of Basketball fosse levar a premiação, especialmente porque a rainha do basquete faleceu recentemente e acreditou-se sempre nessa ideia de que o Oscar gosta de homenagear as pessoas. De qualquer forma, The Queen of Basketball foi um dos únicos que eu não consegui assistir. Os outros eu assisti e eram realmente muito interessantes. Eu achei que Três Canções para Benazir pudesse levar alguma coisa por conta da temática abordada, que é um casal que vive em meio à guerra do Afeganistão e o cara tenta entrar pro exército, as coisas não saem muito como planejado. Você acompanha um pouquinho dessa situação, é um negócio que, apesar de ser muito leve, é uma temática muito forte, muito sensível. Eu achei que pudesse levar, mas eu não acho assim tão injusto que alguém seja homenageado, já que o curta-metragem parecia também ser de muita qualidade. Como eu disse, não vou comentar de melhor curta-metragem porque eu não vi nenhum e não sei se vocês acharam para assistir, me conta aqui nos comentários para eu poder assistir também. Já a melhor curta-metragem de animação, eu assisti a 3 deles, os outros 2 eu não consegui achar, mas eu tentei ler várias coisas a respeito, assistir o trailer para ter uma ideia, e a ideia que eu tive é que de Box Ballet eu não gostei muito da linguagem de desenho, assim, é alguma coisa que me incomoda um pouco, assim como Affairs of the Art, é uma visão, assim, um visual que me incomoda, que me deixa um pouco... Esses desenhos rabiscados que ficam se movimentando muito, me deixa um pouco meio confusa, assim. E eu achei a história, apesar de ser um pouco interessante, não muito profunda e não muito atraente, não achei que fosse ganhar. Essa aposta eu acertei, porque eu achei que realmente o prêmio seria dado para The Windshield Wiper, que eu assisti e é um curta-metragem muito potente, porque ele vai trazer uma temática muito óbvia, que é o amor, mas vista de forma peculiar, assim, como situações em que você percebe, seja a presença ou a ausência de amor, de uma forma muito sutil, nada explícito, nada escancarado, não tem um discurso ali feito sobre é isso ou não é isso. Então eu achei muito bonito e eu suspeitei que ele fosse ganhar o Oscar. Melhores efeitos visuais, não é nada surpreendente que Duna tenha levado, porque o costume da academia é premiar essas gigantescas produções futuristas e fictícias e tudo mais. Então era natural que Duna fosse ganhar, eu não tinha nenhuma outra aposta e nem precisava tentar adivinhar qualquer outra coisa. Entrando em 2 aspectos simultaneamente aqui, que eu acho que eles são muito semelhantes, é melhor figurino e melhor design de produção, ou melhor direção de arte, como era chamado até pouco tempo atrás.
Geralmente, a academia gosta muito de ou aquilo que é completamente inventado, porque você precisa criar um universo novo, ou aquilo que é de época, que é antigo e que precisa ter um estudo muito profundo e também um toque de personalidade e originalidade. Então, quando é anunciado que Cruella leva melhor figurino, isso não é nada surpreendente, porque apesar dos outros filmes que estavam concorrendo serem muito fortes, Cruella era espetacular e único, porque tem toda uma invenção por trás disso. Não é nada parecido, por exemplo, a referência que a gente tem do desenho animado do 101 Dálmatas. Não tem nada a ver, é um negócio muito além e muito mais original. Então, não tinha dúvidas de que Cruella fosse levar. No entanto, eu devo dizer que eu não esperava que Duna fosse ganhar melhor design de produção, porque apesar de Duna ser esse universo fictício, ter algo muito interessante, eu não estou desmerecendo de forma nenhuma o trabalho que foi feito em Duna. Eu acho que como um todo é um grande filme. Eu não vou dizer que eu me apaixonei pelo filme, porque eu achei realmente que ele é só uma introdução para o segundo, ele é um pouco cansativo demais, mas não há de negar que a direção de arte é muito interessante. No entanto, eu não daria para ele, eu achava que qualquer um dos outros que estavam concorrendo podiam ser candidatos muito fortes à premiação. A gente tinha, por exemplo, o Beco do Pesadelo, que é lindíssimo, a Tragédia de Macbeth, que é de época, então vai trazer uma coisa que também precisa ter uma originalidade ali e uma coisa muito antiga. Amor Sublime Amor, que é lindo, porque a história original, ele já tinha uma coisa muito peculiar, mas eu acho que o Steven Spielberg trouxe para este filme um ponto de vista dele, uma nova visão de um filme que muita gente já conhece, e eu acho que o design de produção desse filme é muito interessante, é de certa forma inovador e não fica tentando copiar aquilo que a gente já conhecia. E por último, o Ataque dos Cães, que para mim, Ataque dos Cães, eu sou muito suspeita para falar, porque eu acho que Ataque dos Cães merecia quase todos os prêmios aos quais ele estava concorrendo, porque eu achei um filme muito forte, muito potente, mas talvez a direção de arte talvez eu cedesse para outro filme, mas eu não teria dado para Duna, mas quem sou eu para dizer, né, que vai dar o Oscar para alguém. E seguindo na mesma linha, a melhor fotografia eu também definitivamente não daria para Duna. Eu entendo que a gente tem uma mixagem ali do que é real e o que foi feito em estúdio, o que foi feito em efeito especial, mas eu particularmente não gosto quando esses filmes que são muito fictícios, muita coisa, muita pós envolvida, uma pós-produção muito forte envolvida, ele deveria ganhar a melhor fotografia. Então, Ataque dos Cães, para mim, era outro candidato fortíssimo para essa categoria, mas o que eu fiquei sabendo, apesar de eu não ter assistido, o Beco do Pesadelo era um candidato fortíssimo, porque parece que o filme é lindíssimo, de uma fotografia muito sensível. Melhor documentário eu não vou falar porque eu não assisti a nenhum, então não tenho opinião. Agora, melhor filme estrangeiro, ainda que eu não tenha visto todos, eu tinha certeza que Drive My Car ia levar. Porque Drive My Car estava concorrendo como melhor filme. Você tem uma lista de filmes estrangeiros, de língua estrangeira, que estão concorrendo naquela categoria. E você tem um desse que está concorrendo na categoria de melhor filme. Não achei que ele fosse levar melhor filme, de jeito nenhum, porque, né, prioridade é sempre ali do que está em casa, mas certamente não faria sentido ele perder também a categoria de melhor filme estrangeiro. Isso era super previsível e não foi nada surpreendente. Melhor animação tá gerando muita polêmica. Eu tô vendo gente falando sobre a família Mitchell e a Revolta das Máquinas. É um filme excepcional, é muito fofo, é muito incrível. É uma história que envolve várias coisas, muito além do básico de uma animação. Vai falar de família, vai falar sobre sexualidade, vai falar sobre aceitação, falar sobre muitas coisas ali. É um filme muito foda. Mas eu não esperava que a Disney fosse perder essa batalha, porque afinal é a Disney. A Disney nunca vai perder o Oscar, eu acho. Era muito óbvio para mim que Encanto seria o filme campeão da categoria, como foi, porque foi um filme de muito impacto, de muita visibilidade, sobre questão de trazer um novo olhar, como a Disney vem fazendo nos últimos filmes, trazendo povos, países, culturas além da americana, da óbvia, trazendo isso para dentro do universo Disney, dando visibilidade para isso. Então, eu acho que isso era bem de se esperar, era muito previsível. Se eu concordo ou não concordo, eu não sei, porque eu já tinha tanta certeza que a Disney ia ganhar que eu nem me dei o trabalho de questionar essa decisão. Melhor roteiro original, Belfast, é o filme que eu não assisti, então
Eu não tenho como opinar sobre isso, então, sei lá, deve ter merecido. Teve gente falando mal na apresentação lá, dizendo que era um filme muito lento e tudo mais, mas eu particularmente adoro filme lento, adoro filme estilo europeu que caminha devagar e que você vai pensar sobre a vida e não vai chegar a lugar nenhum. Eu adoro isso, eu acho que isso é uma vertente do cinema incrível e se essa por acaso é a vertente de Belfast, eu acho que deve ter merecido o Oscar. Roteiro adaptado, falando sobre No Ritmo do Coração. Eu não quero entrar muito em detalhes sobre esse filme, porque eu vou fazer um outro vídeo aqui porque eu descobri que é uma adaptação, é um remake, na verdade, de um filme francês chamado A Família Bélier. E eu assisti ao filme original e eu vou fazer um vídeo aqui fazendo essa comparação, fazendo uma análise minha, particular, do que eu achei de A Família Bélier e No Ritmo do Coração. Eu acho que entendendo hoje um pouco dessa adaptação faz muito sentido, porque eu acho que No Ritmo do Coração direcionou para um lugar um pouco mais profundo e um pouco mais dramático, que é do meu gosto. Mas, mais uma vez, eu estava torcendo para Ataque dos Cães, porque eu acho que é maravilhoso. Porque a Jane Campion é a pessoa que faz tudo. É a pessoa que escreve o que ela vai dirigir, porque assim ela não tem conflito com o roteiro, ela não precisa adaptar nada. Ela faz já do jeito que ela imagina. E eu acho que a imaginação dela é muito boa, porque eu sou fã de Jane Campion desde que ela fez O Piano, que para mim é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. A protagonista é muda e ela não fala do começo ao fim do filme. E isso é incrível, porque você não entende o que ela tá falando, não tem uma legenda de sinais quando ela tá falando alguma coisa. Então, você precisa entrar dentro da personagem, da cabeça da personagem, e você consegue, porque a Jane Campion faz isso por você. Então, desde sempre eu sou fã dela e eu já vou aqui dizendo que melhor direção não poderia ter sido de outra pessoa. Então, isso eu fiquei muito feliz e muito satisfeita que pelo menos isso Jane Campion levou para casa o Oscar de melhor direção. Queria que tivesse levado de roteiro também, mas tá tudo bem. No Ritmo do Coração também é bem forte. Atriz coadjuvante, bem óbvio. Ninguém se surpreendeu quando Ariana DeBose levou por Amor Sublime Amor, tanto quanto o ator coadjuvante, o Troy Kotsur, que fez No Ritmo do Coração. Era bem previsível que ele fosse levar. Eu acho sim a atuação dele muito boa e comparando a quem ele estava concorrendo, e eu assisti aos filmes, exceto Belfast, que eu não sei, mas os outros que eu assisti, todos eles, eu acho sim que ele merecia esse Oscar, independente de ele ser o primeiro com deficiência auditiva a levar isso. Eu acho sim que tem uma dose de reconhecimento e visibilidade, eu acho justíssimo que o Oscar faça isso, mas eu acho sim que o trabalho do Troy mereceu esse reconhecimento. E pensando aqui, talvez eu tenha falado em algum momento no Ritmo do Amor, porque eu sempre falo isso, mas se eu falar, ignora, é No Ritmo do Coração que eu tô falando, tá bom? Melhor atriz e melhor ator também não foi nada diferente do que todo mundo já sabia, que seria da Jessica Chastain e do Will Smith. Já era bem previsível, acho que era o momento da carreira deles de eles levarem a estatueta para casa. Foram dois trabalhos magníficos e impressionantes, e tratando-se de duas pessoas reais, o que é muito interessante. São atores interpretando pessoas que existiram, o que não envolve você criar alguma coisa da sua cabeça, envolve você entender quem era aquela pessoa e se apropriar dela no seu corpo, na sua voz, nos seus gestos e tudo, e eu acho isso fenomenal. Então, nada mais justo do que dar essa premiação para os dois. E aí a gente vai chegar então na cerimônia. Eu vou guardar minha pranchetinha aqui porque eu não preciso mais dela, e a gente vai falar da cerimônia do Oscar. Eu, sinceramente, Kelly Hyde, eu repito, tudo que eu disser aqui é minha opinião. Se você discorda, comenta aqui embaixo e vamos falar sobre isso, porque acho que a gente precisa conversar sobre todas as coisas que aconteceram lá. O Oscar deste ano, para mim, foi uma grande decepção em vários aspectos. Eu acho que, primeiro, ele não foi tão grandioso quanto ele costuma ser. Não entendi por que a Beyoncé não cantou ao vivo, porque foi apresentado um vídeo. Não gostei muito da ideia. Eu em casa, pra mim, não faz diferença nenhuma, né? Mas eu tava quase sofrendo pelas pessoas que estavam lá. De, poxa, eu tô assistindo um vídeo, sério? Beyoncé tá aqui. Eu não vou ver a Beyoncé cantar ao vivo. Mas tudo bem, eu acho que foi um puta vídeo, foi uma puta produção. Acho que foi lindo a abertura da cerimônia. Mas de outros aspectos que eu não gostei, as piadas que foram feitas ali, eu achei um pouco de mau gosto. Porque faz muitos poucos anos que a gente teve um debate muito forte sobre abuso sexual, sobre assédio sexual dentro do universo cinematográfico,
com mulheres. E isso foi muito comentado, a gente também teve a pauta do racismo fortemente falada, de isso ser uma piada ali dentro, de olha, não temos nenhum negro indicado nessa categoria, olha quanta gente branca, olha, não temos nenhuma mulher, e essas coisas estão sendo constantemente faladas. E aí você tem uma cerimônia em que as piadas envolvendo, feita por mulheres, agora é de um assédio, de brincadeira para cima dos homens. E qual a necessidade disso, entende? No momento que você tem uma pessoa chamando homens ao palco e apalpando esses homens, do tipo, qual é a graça disso? Porque se fosse o inverso, se fosse um homem chamando uma mulher e ali passando a mão nela em público como uma brincadeira, como uma cena de uma piada, todo mundo ia achar ruim. Mas por que a gente vai colocar o inverso então? Eu acho meio contraditório isso, parece que o quê? É claro que a maior parte dos assédios são para cima de mulheres, são feitos com mulheres, mas por que a gente vai fazer o contrário, então, como uma forma de piada? Achei isso extremamente desagradável, extremamente desnecessário. A menina, que eu não sei o nome dela, gente, não sei, perdoa, eu não sei o nome dela, tirando a Kirsten Dunst dali, sentando e dando em cima do marido dela, tipo, do noivo dela, né? Mas qual é a graça disso? Qual é a graça dessa brincadeira? Porque essa mesma brincadeira, há pouco tempo atrás, foi muito criticada, quando eram homens que faziam isso. E agora a gente inverteu os papéis. Eu não entendo muito esse posicionamento da academia, dessa cerimônia toda ser montada em cima de piadas de mau gosto, no meu ponto de vista. Então, como um todo, eu acho que a gente teve isso muito forte, em vários momentos que isso volta a acontecer. E aí você tem o momento Will Smith, que é um momento que dá muita polêmica e as pessoas estão discordando bastante sobre o que pensar disso. Tem gente apoiando o Will, tem gente apoiando o Chris, tem gente não apoiando ninguém. A piada inicial, você começa, Chris Rock abre ali falando sobre uma piada com a Penélope Cruz, dizendo que o Javier Bardem não poderia levar o prêmio para casa porque se a Penélope não levasse, como se ela ficaria enciumada ou se sentiria inferiorizada. Gente, Penélope Cruz, pelo amor de Deus. Primeiro que todo mundo sabia que a Penélope não ia levar o prêmio para casa. Amo a Penélope de paixão. Acho ela incrível, mas definitivamente em Mães Paralelas, eu não sei nem o que ela estava fazendo ali. É um papel, eu acho, muito simples e tem muito da Penélope que eu já vi em outros filmes ali. Eu não acho que ela fez uma atuação, um trabalho digno de estar concorrendo numa categoria daquela do lado de gente como ela estava concorrendo. Eu acho que em outros trabalhos, talvez sim, ela merecesse uma indicação. Por Mães Paralelas, eu não daria tanto mérito assim. Então todo mundo sabia. Javier também, não achei, ninguém achou que Javier Bardem ia levar o prêmio. Então era um negócio meio, uma piada já de mau gosto. Você já está falando sobre uma mulher enciumada, uma mulher com ciúmes, com inveja, não sei com o que, descontente ou se sentindo inferiorizada porque ela perdeu o prêmio. Por que a piada não poderia ser ao contrário? E, aliás, o porquê da piada, entende? É exatamente o ponto que eu estava falando sobre a questão do assédio ali. A gente inverte a piada. Então ali ele escolhe colocar a mulher na posição de inferior, de como se ela fosse se sentir menor ali. Já é uma piada meio nada a ver, mesmo porque a mesma piada tinha sido feita antes com a Kirsten Dunst e o noivo dela, que eu não lembro o nome. E aí você chega na piada infeliz que o Chris Rock faz com a Jada, falando que eu espero te ver no G.I. Jane 2 por conta do cabelo dela. E como você certamente já viu por aí, que ela tem uma doença autoimune que fez ela ter queda de cabelo, e é um negócio que ela já comentou na mídia, é muito aberto, o quanto ela sofreu e sofre com isso, o quanto é difícil ela ter decidido raspar a cabeça por conta da perda de cabelo, de todo esse dilema, né, de visual, de estética, de mulher, de autoconhecimento, de autoapreciação e autoestima, é muita coisa envolvida, você tá doente, você tem uma questão que você não pode resolver assim. Então é um assunto muito doloroso, e aí você tem um cara que, com todo respeito com que essa frase pode ter, é um tremendo de um babaca que decide fazer uma piada dessas com uma pessoa que não escolheu aquilo para ela e que sofre com isso. Então é de muito mau gosto, é de muita insensibilidade você chegar nesse ponto. E aí vem o Will Smith perdendo a cabeça e indo até lá agredir o Chris Rock. E aí a gente chega num ponto delicado,
Porque eu entendo o Will Smith e de forma nenhuma eu tô condenando ou julgando pela atitude dele. Eu só acho que essa não é a resposta. E que você chegar ao ponto da violência é um ponto em que você tá prestes a perder razão, porque você agrediu fisicamente alguém, e é um ponto em que não resolve nada, em que você não está solucionando o problema, você está perdendo a cabeça, é um ponto de descontrole muito grande. E eu acho que é alguém que lida com pressão o tempo todo, é alguém que lida com fama, com público, com as pessoas xeretando na vida dele o tempo todo, e isso acontece há muito tempo. A vida do Will Smith não é um buquê de flores, não é um livro de conto de fadas. Então ele já lida com isso há muito tempo. Por que nesse exato momento ele chega nesse ponto de descontrole, de conseguir rir da piada, se levantar, ir até lá e agredir uma pessoa? E aí ele volta, ele berra, que foi o momento, por sinal, que eu me dei conta de que aquilo não era uma cena, porque, né, como o mundo inteiro ficou assim, o que tá acontecendo? Será que isso é combinado? Será que isso é uma piada? Não achei a piada legal. E aí você entende no momento em que ele tá berrando fortemente e muito ferido pro Chris Rock. E eu acho que ele podia fazer de N formas. Teve uma amiga até que comentou que ele podia ter subido, pegado o microfone e falado qualquer coisa. Falado de tipo, olha, que piada de mau gosto, cara. E aí ele entra num discurso de proteção de família e tudo mais, como ele fez no discurso de premiação dele. Então eu não acho que violência é a resposta. Não estou crucificando de forma nenhuma o Will Smith, mas eu acho que não dá para apoiar esse tipo de reação. Ele podia ter infinitas reações. Eu fui olhar inclusive o Instagram dos dois. O Chris Rock, eu acho que ele tem por volta de 15 milhões de seguidores. O Will Smith tem 60 milhões. Você imagina se ele fala sobre isso no Instagram dele? Você imagina se ele dá uma entrevista sobre isso? Você imagina se ele fala qualquer coisa? Ele é muito potente. Ele daria visibilidade ao lado dele, a academia daria visibilidade ao ponto de vista dele, que não é o que está acontecendo hoje. A academia, por exemplo, está vendo o fato de ter tido uma agressão. Era uma piada péssima, mas era uma piada, fazia parte da cerimônia e o Will Smith partiu para agressão. A academia só vê isso. É isso que ela está enxergando hoje e muita gente só está enxergando isso hoje. Então, é algo que queima um pouco a imagem do Will Smith. Não resolve muito a imagem do Chris Rock, né? Porque afinal de contas, um babaca é sempre um babaca. Ele fez uma piada infeliz e isso não vai mudar. Mas transforma um pouquinho ele numa vítima, já que ele foi agredido, no final das contas, fisicamente. E a família do Will Smith foi agredida moralmente. Eu acho que tá todo mundo errado nessa história. Eu entendo que isso é um assunto muito delicado e a gente tem infinitas opiniões diferentes sobre isso. Eu entendo que tem muita gente falando sobre a questão do ataque a uma mulher negra que está, de certa forma, vulnerável a esse tipo de piada. Eu entendo que existem vários aspectos nisso aqui. Eu não quero entrar em detalhes nisso, eu não acho que eu tenho muito know-how ou conhecimento para falar sobre isso, não é minha área de estudo nem nada, eu só acho que a gente está tentando defender e justificar um ato de violência, por menor que seja. E eu acho que isso não é justificável. Como eu disse, eu acho que o Will Smith podia ter tomado inúmeras outras atitudes e ele precisava controlar um pouco melhor a reação dele. Eu entendo que o sangue sobe a cabeça, eu entendo que você perde o rumo, de repente você vê alguém que você ama sendo agredido moralmente, psicologicamente, e você quer defender essa pessoa. Mas eu não acho que essa é a melhor forma de se reagir a isso. Mas, mais uma vez, eu não estou crucificando o Will Smith. Sim, eu estou crucificando o Chris Rock. Eu acho que ele é o maior babaca nessa história toda por mexer com um assunto tão delicado, perde o amigo, mas não perde a piada, perde o bom senso, mas não perde a piada. Eu acho que isso não deveria ser assim que funciona. Mas, conversa aberta. Eu estou muito aberta a ouvir sua opinião, a ouvir o que você pensa a respeito disso. Se você vê por um outro ângulo que eu não estou analisando, a gente pode conversar numa boa sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi uma longa conversa. Se você chegou até aqui, eu acho que você curtiu esse canal, então você pode dar um like aqui, já aproveitar e se inscrever para continuar acompanhando os vídeos toda semana. E a gente se vê na próxima quinta.